Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu sou o professor Samuel Silva, serei seu professor na matéria de legislação penal extravagante, mais especificamente a lei de abuso de autoridade, beleza? Que é a nova lei de abuso de autoridade, a lei de número 13.869 de 2019, que trouxe aí várias inovações em relação à lei antiga. Tranquilo? Tá, nós vamos iniciar esse bloco trabalhando as disposições gerais, ok? Nós vamos ver o que essa lei 13.869 de 2019, trouxe de disposição geral, que é importante que o aluno chegue na sua prova e saiba essa disposição, tranquilo? Ou essas disposições, beleza? Vamos lá então? Olha só, disposições gerais, artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade diz assim: esta lei define os crimes de abuso de autoridade, beleza? Então, a lei que nós estamos estudando, ela define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, ok? Então, pode cometer abuso de autoridade os agentes públicos, que sejam eles servidores ou não. Lembrando que em direito administrativo, nós aprendemos que agentes públicos é um gênero que divide em duas espécies, né? E dentro dessas duas espécies existem várias subespécies. Como assim, professor? Agente público é um gênero que divide em agentes políticos e agentes administrativos. E dentro de agentes políticos existem várias espécies, né, ou subespécies. Da mesma forma, dentro de agente administrativo existem outras espécies ou subespécies, beleza? Então tá, o servidor público, quando eu falo servidor, eu estou me referindo àquele agente público de natureza administrativa, ok? Então o servidor é uma espécie de agente administrativo que, por consequência, é uma espécie de agente público, beleza? É mais ou menos assim, agente público, agente administrativo, e dentro dos agentes administrativos existe o servidor público, que é aquele que ocupa cargo criado por lei, é o estatutário, é aquilo que muitos de vocês querem ser, ok? Servidor público do Estado, servidor público federal, enfim, tranquilo? Então, olha o que a lei já diz no seu artigo 1º, que esta lei define os crimes de abuso de autoridades cometidos por agente público, servidor ou não. Ou seja, não é somente os servidores que irão responder por abuso de autoridade, mas também as outras modalidades de agentes públicos, que é exemplo, os empregados públicos, ok? Os agentes honoríficos, tranquilo? Os servidores temporários, beleza? Então, não só os servidores públicos de cargo efetivo é que vão responder por abuso de autoridade, mas também outras espécies aí de agentes públicos, beleza? Continuando, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, esse agente público, servidor ou não, ele vai cometer o abuso de autoridade estando ele no exercício de suas funções, ou seja, estando trabalhando, ok? Estando de serviço ou ainda a pretexto de exercê-las. Ele não está trabalhando, mas ele está invocando a sua função. Por isso que quando um policial está de folga, ok? Está de férias ou está licenciado, ele pode sim praticar abuso de autoridade, se ele praticar aquele ato ilegal, ok? A pretexto de exercer as suas funções, ou invocando-a, né? Então, eu, policial militar de férias em outro estado, posso responder, na verdade, por abuso de autoridade, se eu me valer da minha função para estar praticando aquele ilícito, tranquilo? Que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Nós, integrantes da administração pública, vocês, integrantes da administração pública, alguns que estão assistindo já são, outros ainda vai ser, amém? Nós temos alguns poderes, vamos dizer assim, alguns poderes que nos são atribuídos para que possamos exercer nosso mister, nosso cargo, tranquilo?
E se agirmos com excesso, com desvio, né, com abuso, nós vamos incorrer na lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Então, a lei 13.869/2019 define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não. Claro que essa explicação de agente público você tem que ter ela de forma bem mais específica na aula de direito administrativo, tranquilo? Aí do professor Rodolfo Souza. Agente público, servidor ou não, que no exercício suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Tranquilo? Então, nessa primeira disposição do artigo 1º, nós entendemos o quê? Que a lei 13.869/2019, ela define os crimes de abuso de autoridade, ela fala quem é que pode cometer esses crimes, né? De que forma pode ser cometido, né? Que é no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, né? O agente que venha abusar do poder que lhe tenha sido atribuído por lei. Tranquilo? Parágrafo 1º do artigo 1º diz assim: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Olha só, a lei de abuso de autoridade, ela trouxe um especial fim de agir. Um especial fim de agir. Então, se perguntar na sua prova, é correto afirmar que a lei de abuso de autoridade, ela traz um especial fim de agir? Está correto. Qual é esse especial fim de agir? Ou esses especiais fins de agir? Prejudicar outrem. Então, eu vou praticar o abuso com a finalidade específica de prejudicar outrem. Ou ainda, beneficiar a si mesmo. Vou praticar o abuso de autoridade para me beneficiar. Ou a terceiro, beleza? Vou praticar o abuso de autoridade a fim de beneficiar um terceiro, um amigo, né? Um brother, um chegado. Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Opa, vou cometer o abuso, né? Por mero capricho, por mera satisfação pessoal. Só porque eu quero. Ah, por que você fez isso, ô Tenente Samuel? Ah, porque eu quis, né? Então, mero capricho, satisfação pessoal. Ok? Então, vamos lá. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem. Por exemplo, eu pego o preso, né? Chamo os repórteres, fala, né? O cinegrafista fala, filma a cara desse indivíduo a fim de que ele não consiga mais ser inserido no seio da sociedade, não consiga mais trabalhar, né? Coloca a cara dele para todos vejam que ele é um bandido. Então você está com a finalidade de prejudicar o preso, ok? Abuso de autoridade. Beneficiar a si mesmo, trazer algum benefício para si. Então você pratica o abuso para trazer um benefício, ok? Seja de ordem econômica, moral, ok? Sexual, enfim, não importa. A lei traz de forma bem genérica, beneficiar a si mesmo, tranquilo? Pode ser um benefício de qualquer natureza. Ou a terceiro, que é o caso de eu querer beneficiar um amigo, ok? Uma pessoa do meu relacionamento, ou não, porque a lei não especifica, né? Ah, que o terceiro tem que ser brother do cara. Não, um terceiro qualquer, tranquilo? Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Ah, eu pratiquei o abuso porque eu quis, né? Porque eu ia me sentir feliz. Então também está embarcado aí nos especiais fins de agir, tranquilo? E no parágrafo 2º, para nós finalizarmos as exposições gerais, finalizar esse bloco, diz assim: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, olha só, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Esse parágrafo 2º provavelmente, se cair na sua prova, ele vai vir na sua literalidade. Então você tem que entender que a divergência na interpretação da lei, ou seja, se eu, delegado de polícia, ou eu, policial militar, né, praticar ato, mas entendendo que eu estava correto, mas na verdade não estava, né, por uma mera divergência, não
com um fim específico de prejudicar outro e beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, capricho ou satisfação pessoal, se eu não tiver com essa finalidade, eu não estarei incorrendo aí nos crimes de abuso de autoridade. Ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Tranquilo? Senhores, terminamos aqui as disposições gerais da Lei de Abuso de Autoridade. Espero que vocês tenham entendido, ok? Assistam essa aula mais de uma vez, faça questões que você tenha certeza que no dia da sua prova, a única coisa que vai restar do seu esforço, foco e determinação é a sua aprovação. Beleza? Muito obrigado e até mais.